o eminente deputado Darcy de Matos vai substituí-lo. Da mesma forma, o deputado Patrício comunica a sua ausência e que o deputado Jean Kuma vai substituí-lo. Sejam bem-vindos, senhores deputados. Senhores deputados, na semana passada fiz a leitura pormenorizada do parecer conclusivo da LDO. Ficou acordado que, por sugestão do deputado Darcy de Matos, deputado Darcy, me permite, por sugestão do deputado Darcy de Matos, ficou acordado de que, se houvesse entendimento entre Ministério Público, Poder Judiciário e Poder Executivo, nós faríamos a emenda final, que é o da supressão do parágrafo 3º do artigo 34, conforme a emenda apresentada pelo governo. Recebemos, no dia de ontem, da Secretaria de Estado da Fazenda, a concordância pela supressão do parágrafo 3º do artigo 34, razão pela qual fiz a devida correção no relatório conclusivo e solicitei à assessoria que distribuísse cópia a vossas excelências. Foi a única modificação feita conforme sugestão do deputado Darcy de Matos. Vou abrir a discussão do parecer conclusivo em poder de vossas excelências. Em discussão. Deputado Darcy de Matos, com a palavra. Senhor presidente, eu tenho... concordo plenamente com o que Vossa Excelência afirmou, né, de que o governo mandou ofício suprimindo o parágrafo 3º do artigo 34, que satisfaz a todos nós e, sobretudo, os poderes, mas eu tenho divergência de 2 pontos da LDO, senhor presidente. Portanto, eu peço permissão para apresentar um voto vista, em nome do deputado Milton Alves. Vossa Excelência pode apresentar, pode ler o voto vista. Muito bem. Senhor presidente, senhores deputados, corroboro o poder conclusivo elaborado pelo deputado Marcos Vieira acerca da proposta encaminhada pelo chefe do Poder Executivo. Portanto, além desse conteúdo discriminado na Lei de Responsabilidade Fiscal, remeteu à LDO diversos outros temas, como política fiscal, contingenciamento, gastos, transferências e recursos para entidades públicas e privadas da política monetária. Eu vou fazer a leitura um pouco longa, mas as 2 divergências, deputada Caminati, refere-se exatamente à questão dos benefícios, que nós vamos fazer a leitura do parecer e comprovar de que a LDO tem vigência temporal, portanto, ela não pode tratar da redução de benefícios para demais anos. Essa é a primeira divergência. E a segunda diz respeito à lei das debêntures, porque você não pode, na LDO, que tem vigência temporal, revogar uma lei como é o caso da lei, parágrafo 2º do artigo 6º da lei 17.302, de 30 de outubro de 2017, que é a lei que trata das debêntures. Portanto, passo a fazer a leitura do relatório. Para sustentar o disposto acima, é oportuno evidenciar a ADI número 612, 6, cujo relator, o senhor ministro Celso de Mello, manifestou-se no seguinte sentido, deputada Caminati, e o que comprova de que a eficácia da LDO é temporal e limitada. A Lei de Diretriz Orçamentária possui destinação constitucional específica e veicula conteúdo material próprio. A ordinária vinculação da Lei de Diretriz Orçamentária a um exercício financeiro determinado define-se a natureza essencialmente transitória,
atribuindo-lhe, em consequência, eficácia temporal e limitada. Ou seja, qual é o objetivo da LDO? Ela busca as metas do PPA para definir a LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse ato estatal, que constitui um dos mais importantes instrumentos normativos do sistema orçamentário brasileiro, traduz espécie legislativa de caráter, portanto, temporário. Diante dos esclarecimentos até aqui apontados, passo a apreciação das emendas 26 e 27 apresentadas ao projeto de lei ora em análise, que são as duas que tratam da questão dos subsídios e da questão das debêntures. Quanto à emenda aditiva 26, ao artigo 47, de autoria do relator, observa a inserção de 3 parágrafos para, em síntese, estabelecer um limite ao volume de receita, de renúncia de receita decorrente de concessão de incentivos e benefícios de natureza tributária relacionados a ICMS, PVA e TCMD. Sublinha, entretanto, que ao estabelecer um percentual de redução de renúncia para os próximos 4 exercícios financeiros, a partir de 2019, a proposta acessória afronta o caráter temporário da espécie legislativa em tela. A LDO, vez de sua vigência, restringe-se ao único exercício financeiro, qual seja 2019, e, portanto, perde sua eficácia no encerramento do respectivo exercício. Embora a renúncia fiscal seja um tema de extrema relevância, sobretudo quanto à aferição do custo-benefício das concessões para o Estado, com o fito de evitar perpetuação de programas de desoneração ineficientes, aponta a necessidade de elaboração de um estudo profundo para a revisão ou cancelamento de benefícios fiscais em vigor, só para então fixar-se um montante compatível com a gestão mais efetiva dos gastos públicos. Deputado Rodrigo, é preciso ter um estudo desse impacto. Nós não sabemos se foi bom ou foi ruim, se o Estado cresceu se os benefícios foram uma alavanca positiva ou negativa, sim ou não. Não temos esse estudo, nós estamos até o momento no achismo. Sob essa perspectiva operacional, objetivando a efetividade da política pública fiscal, é válido destacar que o governo de Santa Catarina instituiu um grupo de estudos para análise dos benefícios tributários concedidos pelo Estado em atendimento à determinação do Tribunal de Contas. Portanto, o Tribunal de Contas, Fazenda, estão fazendo um estudo que tem prazo até dezembro desse ano para ser apresentado e para ser analisado por essa casa, obviamente. Com propósito semelhante, assinalo que tramita no Congresso Nacional, só uma observação, o projeto de lei complementar 378/2017, que permite inserir novo artigo na Lei de Responsabilidade Fiscal para estabelecer que as proposições legislativas que concedam ou ampliem incentivos ou benefícios na natureza tributária, geradoras de renúncia de receita, tenham metas anuais de desempenho e critérios objetivos para avaliar anual a eficácia de cada programa criado ou ampliado. Ou seja, o Congresso já tem tratado de uma forma de medir a eficácia, benefício desses benefícios fiscais. A título de informação, especificamente sobre os benefícios fiscais relativos à ICMS, julgo importante destacar a edição da Lei Complementar Federal, número 160/2017, a fim de regular a emissão operada pela lei quanto aos créditos tributários de ICMS, constituídos ou não decorrentes das isenções dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros fiscais, concedidos em desacordo com o artigo 155, parágrafo 2º, item 7, 12º, letra G da Constituição, bem como sobre a reinstituição dos respectivos benefícios remidos. A norma tem por escopo tentar atenuar os efeitos da guerra fiscal vivenciados pelos estados da federação, que procuram atrair investimentos para seus territórios em troca de benefícios fiscais, muitos dos quais sem a devida mediação do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, em descumprimento do artigo 1º da Lei Complementar 2475. O artigo 3º, parágrafo 2º, da mencionada norma,
estipulou prazos máximos de manutenção dos benefícios fiscais remidos do seguinte modo, artigo 3º, parágrafo 2º. A unidade federativa que editou o ato concessivo relativo a isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiros fiscais vinculados ao ICMS, que trata o artigo 1º desta lei complementar, cujas exigências de publicação, registro e depósito nos termos deste artigo foram atendidas e autorizadas a concedê-los, a prorrogá-los, nos termos do ato vigente na data da publicação do respectivo convênio, não podendo seu prazo de fruição ultrapassar. Item 1, 31 de dezembro do 15º ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio, quanto aqueles destinados ao fomento das atividades agropecuária industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento na infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano. 2. 31 de dezembro do 8º ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou incremento das atividades portuárias e aeroportuárias vinculadas ao comércio internacional, incluída a operação subsequente da importação praticada pelo contribuinte importador. 3. 31 de dezembro do 5º ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou incremento das atividades comerciais, desde que o benefício seja real, remetente da mercadoria. 4. 31 de dezembro do 3º ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio, quanto àqueles destinados à operação e prestações interestaduais com produtos agropecuários, extrativos, vegetais in natura. Item 5. 31 de dezembro do 1º ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio, quanto aos demais. Os desdobramentos dos ajustes previstos pela regra federal ocorrem na seguinte forma. O convênio de que trata a mencionada lei foi aprovado no dezembro de 2017 no âmbito do CONFAS, convênio número ICMS 190/2017, dispondo prazos para que o Estado publicasse relação com a identificação de todos os atos normativos relativos aos benefícios fiscais concedidos regularmente. 2. No nosso Estado, o convênio foi ratificado por meio dos decretos estaduais 1433/2017 e número 1555/2018, quando foi publicado a relação dos atos normativos relativos aos benefícios fiscais instituídos e publicados até 8 de agosto de 2017, em desacordo com a Constituição, tendo observado o prazo disposto na cláusula 3ª, 1º do convênio ICMS 190/2017. E 3. Por derradeiro, tem-se que o convênio do ICMS 190/2017 fixou nas cláusulas 6ª e 9ª a data limite de 28 de dezembro de 2018 para os estados reinstituírem os benefícios fiscais remidos e devidamente publicados, bem como para expressamente revigorar os atos concessivos de benefícios fiscais que não tenham sido objeto de publicação. Fundamental, em face da complexidade do tema, entendo ser temerária a fixação na LDO de um limite de renúncia de receitas sem que haja estudos prévios. Os estudos estão acontecendo. Há um processo legislativo individualizado, adequadamente fundamentado para a revisão de qualquer benefício fiscal que, porventura, acarrete renúncia. Há de se asseverar que estamos tratando de políticas públicas e de concessões que, em muitos casos, são oferecidos por outros estados da federação, razão pela qual a redução de benefícios fiscais deve ser tratada com a devida parcimônia que a temática exige, a fim de que seja assertiva e não prejudique o desenvolvimento de Santa Catarina. Ou seja, muitas empresas poderiam ter ido embora sem o incentivo fiscal ou poderão ir. Portanto, o assunto é complexo e delicado. Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado já se manifestou quanto à análise das contas de 2017, fazendo o seguinte apontamento. Em um ambiente de guerra fiscal, entre os estados e a simples eliminação dos benefícios fiscais sem o respaldo de uma avaliação técnica, não no achismo, pode produzir efeitos negativos à economia catarinense pela migração de empresas e postos de trabalho para outras unidades da federação, de modo que é necessário que os benefícios fiscais sob a forma de renúncia controlados e avaliados de forma transparente para que a sociedade possa discutir
com o suporte de análise técnica, se a política da renúncia fiscal é adequada ou não, e se algum benefício deve ser eliminado ou redimensionado. Diante desse quadro, senhora deputada, apresento a emenda aditiva para estabelecer no texto da LDO que o Poder Executivo elabore estudo em conjunto com o TCE sobre a renúncia de receita e apresente um plano de redução desses incentivos à renúncia dos benefícios. O referido estudo do plano deverão ser encaminhados a esta Casa até junho de 2019 para que sejam discutidos e então ser avaliada se a política de renúncia fiscal é adequada de algum benefício e se algum benefício deve ser eliminado ou redimensionado. Cabe ressaltar que o referido estudo deve constar a avaliação de resultados econômicos e sociais dos incentivos e benefícios da natureza tributária dos quais decorre a renúncia da receita. Tal avaliação deverá contemplar indicadores que permitam avaliar a efetividade desses incentivos e benefícios, considerados os propósitos que motivarem a concessão, os seus efeitos refletidos no mercado de trabalho, investimentos, competitividade, vantagens econômicas e sociais para o consumidor relativos aos setores beneficiados. Da emenda aditiva 27 do artigo 69, também subscrita pelo eminente relator, constato que a proposta acessória dispõe sobre a revogação do parágrafo 2º, deputado Gabriel, do artigo 6º da Lei 17.302, que foi aprovado no ano passado aqui, de 30 de outubro de 2017, para vedar a compensação de créditos decorrentes de debêntures fundadas na Lei 9.940 de 1995, por créditos tributários próprios e ICMs a ou vencidos ou parcelados, inscritos ou não na dívida ativa. Todavia, essa pretensão não é plausível, pois, conforme já apontado, a Constituição Federal, de seu artigo 165, parágrafo 2º, define o conteúdo da LDO e, por sua vez, a Lei Complementar 589 de 2013 instrui que a lei não deve conter matéria estranha ao seu objeto ou a este vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. Artigo 2º, parágrafo 4º do item 2. Portanto, finalizando, nessa perspectiva, considero o princípio da exclusividade no processo orçamentário, entendo que a pretensa revogação desse dispositivo da Lei 17.302 de 2017 reflete escopo estranho à natureza da proposta legislativa e comento. Além disso, o processo legislativo relativo à tramitação das respectivas matérias é distinto e, sendo assim, a referida revogação pode configurar um artifício para aprovar medida que, pelo trâmite processual adequado, demandaria um amplo debate, razão pela qual me manifesto pela rejeição da emenda aditiva também 27. Diante do exposto, profiro meu voto pela aprovação do projeto de lei número 97.4/2018, com as emendas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, com as duas emendas encaminhadas pelo Poder Executivo, mensagem número 1267 e 1277, e a emenda modificativa que ora apresento em anexo. E B, pela rejeição das emendas 26 e 27. Era isso, senhor presidente. Senhores deputados, proferido o voto vice-deputado Darcy de Matos. Continua em discussão o relatório conclusivo. Deputada Luciane Carminati. Presidente, eu não vou apresentar um voto vista, mas eu gostaria de tecer algumas reflexões e fazer um questionamento que nós ficamos em dúvida sobre o 26 e o 27. Primeiro, começando pela dúvida do item 27, 4.1.1. Na verdade, é uma emenda que cria o artigo 69, então nós temos até o 68, cria o 69, no qual ele revoga o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 17.302, que eu tenho aqui, inclusive, em minhas mãos. A revogação do parágrafo 2º do artigo
6º, ele fala em relação aos contribuintes do ICMS e também dos créditos decorrentes das debêntures que o deputado Darcy fala. A nossa dúvida é qual é o impacto disso nas finanças do Estado e o que representa. Nós não temos posição contra ou a favor. Essa é a dúvida. Vou tratar. Então, vamos direto a esse assunto que é extremamente importante. Depois eu quero voltar ao outro ponto. Sim. A lei de diretrizes... Eu vou tratar já de início, deputada Luciana Caminati, da emenda 26. Depois vou para 27. A LDO, ela fixa as diretrizes para a elaboração do orçamento do Estado para o ano seguinte. No projeto de lei ora em discussão, que é o de número 0097.4/2018, no seu quadro demonstrativo de número 7, diz o seguinte, a emenda do quadro do demonstrativo, estimativa e compensação de renúncia de receita. Ora, o governo do Estado, ao mandar o projeto de lei para esta casa, afirma de que a estimativa e compensação de renúncia de receita, ela tem um teto de 5.928.257.082,84. A esta casa cabe concordar ou não. Concordar ou não? O que a emenda do relator está propondo é de que pode continuar tendo a renúncia de receita. Mas o relator está tentando dizer o seguinte, o teto de quase 6 bilhões de reais é exagerado. Ora, é claro que muitos segmentos precisam, evidentemente, da renúncia fiscal para continuar produzindo e trazendo riqueza para Santa Catarina. Mas não é esta casa que conhece qual segmento ou não que vai continuar tendo direito ou não de renúncia fiscal. Ora, mas se o quadro demonstrativo número 7 diz que o teto de receita é de 5.928 bilhões, eu passo a entender de que não há mais espaço para concessão de novos benefícios fiscais. Eu passo a entender. Pois bem, benefício fiscal, no meu entendimento, salvo maior juízo, é concedido àquele segmento que passa por problema sazonal ou quando há uma crise generalizada no território catarinense ou em alguma região. O que acontece é que alguns segmentos, eles têm o benefício fiscal ad eterno. Ad eterno. Por lei, inclusive, não podendo a Secretaria da Fazenda, o Governo do Estado, fazer revisão nem para cima nem para baixo, somente deixar sua manutenção, a não ser que uma outra lei o revogue. O que é que esta casa está pretendendo fazer? Ela não desautoriza a concessão do benefício fiscal. Continua autorizando. Só que precisa de mais dinheiro no caixa do governo. E a emenda do relator diz o seguinte, a Secretaria da Fazenda tem até 6 meses para examinar e verificar qual segmento econômico de Santa Catarina pode continuar, deve aumentar, deve diminuir ou deve ter extinto seu benefício fiscal.
não somos nós. Nós estamos fixando algumas regras para que a Secretaria da Fazenda possa fazer as devidas adequações. E diz a emenda o seguinte, o parágrafo 3º da emenda ao artigo 47, todos os benefícios fiscais concedidos por lei ou não, homologados ou não pelo CONFAS, e que ainda estão em vigor com ou sem prazo de término, obrigatoriamente a Secretaria de Estado da Fazenda tem que fazer a análise sobre a sua continuidade ou não, num prazo máximo de até 6 meses a contar da data da publicação desta lei, devendo, que é mais importante, devendo ter a homologação expressa por parte do Poder Legislativo de Santa Catarina. O poder concessório é da Secretaria da Fazenda, do Governo do Estado, mas o poder de homologação é desta Casa Legislativa em Santa Catarina. E mais, esta emenda, nas reuniões efetuadas pela coordenação do Orçamento Estadual, tem o apoio do Ministério Público de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e mais, do Tribunal de Contas do Estado, pois está na mesa do secretário de Estado da Fazenda um relatório muito bem substanciado sobre a renúncia fiscal em Santa Catarina, em que o Tribunal de Contas pede a revisão urgente da concessão desses benefícios. Como disse anteriormente, esta Casa não tem competência técnica para determinar qual o segmento que vai receber ou não benefício, mas esta Casa tem a competência de fixar as regras da concessão. E ela está dando um prazo de até 6 meses, 180 dias, para que a Secretaria de Estado da Fazenda faça essa adequação. Então, esta Casa está dando à Secretaria de Estado da Fazenda as condições de ela, em até 6 meses, examinar. Seja aquele benefício que já foi homologado pelo CONFAS ou não, que é por lei ou não, enfim, todo o tipo de benefício fiscal em Santa Catarina. E mais, a redução é no sentido, e a União Federal está fazendo isso agora. A LDO do governo federal prevê a adequação da renúncia em até 2% do PIB. Em até 2% do PIB. Em Santa Catarina, nós estamos limitando em até 16% do total bruto dos impostos arrecadados. Do total bruto. O que vai da ordem, o que foi da ordem do ano passado, de cerca de 26 bilhões de reais. Significa dizer que este ano nós estamos tendo, em termos de renúncia, cerca de 26% desses 26 bilhões de reais. E esta Casa, ela está limitando a um total de 16%, um teto de 16% de todos os impostos estaduais arrecadados. E que está ali. Então, não tenho dúvida que é um passo extremamente importante, mas muito importante mesmo, para iniciar o saneamento das finanças do Estado de Santa Catarina. Nós temos dívidas de 1 bilhão e 100 milhões na saúde. O Estado sacou recursos dos depósitos judiciais para pagamento de precatório. O Estado sacou dinheiro do Fundo de Previdência. Eu votei favorável, é verdade, mas está na hora de nós começarmos a resolver as questões de finanças. Ora, o próprio governador do Estado alardeia por esse território afora de que nós vamos virar o ano com um déficit orçamentário e financeiro. Então, significa dizer que nós temos a possibilidade, do ano que vem, colocar já dentro do caixa do governo cerca de 400 milhões de reais que poderão estar servindo para aplicação na saúde, que nós vamos ter o percentual
o ano que vem aumentado de 14% para 15%, e precisamos ver resolvido. Nós temos as questões da educação. E mais, quase todos os fundos do governo do Estado de Santa Catarina estão sendo usados também para pagamento de custeio e de folha. Então, é hora desta Casa, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, começar a dar o exemplo e pedir com que as finanças sejam resolvidas. E resolver é diminuir a renúncia fiscal em Santa Catarina. Pois bem, quanto à emenda 27, fui o relator, é verdade. Diz respeito, não está se revogando todo o artigo 6º da Lei 17.302. O artigo 6º, com seus parágrafos da Lei 17.302, ela fixa algumas regras para que os detentores das debêntures possam ser ressarcidos desse recurso. O artigo, alguns dos parágrafos, fixa de que passa a ser proibido a transferência de titularidade. Um outro parágrafo também determina que o seu reajustamento é de acordo com os índices de reajustamento dos impostos. Mas o parágrafo 2º do artigo 6º dava condição para que o titular da debênture pudesse fazer a compensação descontando do ICMS. Ora, se na condição de relator da LDO, que fixa as diretrizes do orçamento, esta lei 17.302 dá condição de, no orçamento do ano que vem, os detentores da debênture fazer a compensação do ICMS a que tem que recolher para o Estado. Ora, se nós estamos fixando limite de renúncia de receita para botar dinheiro no caixa, nós vamos pegar esse dinheiro e fazer a compensação das debêntures? É trocar 6 por meia dúzia ou chover no melhado. Entendo hoje e reconheço e que a emenda que foi aprovada, hoje realmente ela é nociva para o Estado. Ademais, quanto a este artigo, tem uma DIN transitando no Supremo Tribunal Federal com liminar concedida pelo ministro. De qualquer forma, esse artigo, a sua aplicabilidade está suspensa. O que se está se querendo aqui é revogar de vez. E revogando aqui, a DIN deixa de existir no Supremo Tribunal Federal. De um lado, uma emenda procura colocar dinheiro no caixa, de outro lado, a outra emenda não autoriza a saída de dinheiro do caixa do governo do Estado. Essa Assembleia Legislativa tem que começar a dar o exemplo e nós temos que ajudar a resolver o problema financeiro de Santa Catarina. Então, esse é o objetivo das duas emendas. Entendo ser pertinente, entendo ser, porque as duas tratam de impostos e imposto, o fundamental, de um lado, uma perna da LDO é 100% imposto, taxas, uma perna, a outra é despesa. Então, quanto mais nós temos dinheiro no caixa, mais nós vamos ter dinheiro para pagar as despesas do Estado de Santa Catarina. Então, esse é o objetivo. Então, por isso que peço o apoio, porque a Assembleia estará dando um exemplo para toda Santa Catarina, fazendo a sua parte para resolver os problemas financeiros. Mas, deputada Luciana Caminati ainda continua com a palavra, depois o deputado Rodrigo Minotto e deputado Jean Kuma. Então, em relação ao artigo 27, ao ponto 27, eu só tinha uma dúvida mesmo, que agora está esclarecida. Mas, em relação ao 26, eu gostaria de fazer algumas observações, as quais, parte delas, eu já me manifestei na outra reunião. Eu estou aqui na Comissão de Finanças acompanhando no primeiro e segundo mandato, já participei na Comissão de Finanças na minha primeira legislatura e agora na segunda. Esse tema da renúncia fiscal é um tema que a nossa bancada do PT sempre travou. Nós sempre levantamos essa discussão, porque não é possível imaginar que, num orçamento de 26 bilhões, praticamente 6 bilhões é para a renúncia fiscal. E o detalhe,
Nós não sabemos quem são os beneficiários e nós, este parlamento, não decide sobre isso. Então, eu quero primeiro trazer essa questão. O volume é muito alto. A União, desde a formação da República, chegou a ter 4,5% do PIB e agora está limitando a 2% do PIB. Nós estamos aqui quase com 25% de renúncia fiscal. E nunca se discutiu por que se chegou nos 25%. Então, eu acho que se nunca se discutiu por que se chegou nos 25%, por que agora a gente tem que abrir todo um debate para chegar no 16%? Esse contraponto eu gostaria de fazer. Nós nunca discutimos 25%. Agora nós temos que exaurir o debate para chegar no 16%. Eu acho que o o parlamento precisa se posicionar é a necessidade de encarar esse debate de frente e nós precisamos reduzir a renúncia fiscal. Bom, dito isto, eu não sou contra a renúncia fiscal. Acredito que alguns setores, de fato, precisam momentaneamente de um apoio, de um suporte, para que o seu setor e a cadeia produtiva não seja prejudicada. Mas aqui eu não vou citar o nome, mas todos sabem de quem eu vou falar. Nós temos empresas em Santa Catarina que começaram com porões de aluguel e hoje estão abrindo a 110ª loja no Brasil, com renúncia fiscal de Santa Catarina. É dinheiro que não entra no caixa de Santa Catarina, que não tem 2% para cumprir o que está na Constituição para a ciência e tecnologia em Santa Catarina. Então, se é verdade que empresas também vão embora, cientistas também vão. E esse debate a gente precisa fazer. Até quando nós vamos fechar os olhos para esse volume de recursos que não entram no caixa? Então, na minha avaliação, seria muito mais prudente que a gente começasse a limitar, sim. E eu acho que o relator aqui está de parabéns, tá, por essa coragem, porque nesses 8 anos eu nunca vi discutir isso aqui dentro da comissão, tá, deputado? E, em segundo lugar, nós precisamos trazer para o debate do parlamento quais são os setores beneficiados e o que isso traz de benefícios para o Estado. Porque, se um setor é beneficiado, eu gostaria de saber o que ele desencadeia nos benefícios para a comunidade regional a qual esse empreendimento está com sua sede. Acho perfeito isso. E nós temos que fazer o debate. Porque lá na ponta nós temos pequenos, médios empresários que, às vezes, não têm nem sequer o juro zero. Mas aí nós temos uma renúncia fiscal de 6 bilhões. Então, eu quero chamar a atenção aqui de que nós precisamos fazer esse debate. Eu sou favorável à redução, sim. E depois, se nós vamos apresentar aqui uma perspectiva de reduzir de 25 para 16, daqui a pouco, o ano que vem, se avalie no final do ano, ou quando for feita a LDO para o outro ano, que tenha que aumentar ou diminuir mais. O parlamento tem que ter autonomia para isso. Então, não é uma carta ad eternum. Nós estamos votando a perspectiva do que este parlamento está acenando para a sociedade diante de uma condição que nós precisamos de mais receita para a EPAGRE, precisamos de mais receita para os agricultores, precisamos ter mais recursos para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia. Nós precisamos ter mais recursos para a pesquisa. Não dá para aumentar imposto, então não tem mágica a fazer. Precisamos discutir para onde está indo o recurso que poderia entrar. Está gerando emprego? Quem está gerando emprego no estado de Santa Catarina? A guerra fiscal nós não vamos resolver aqui. É todo um debate maior. É claro que uma política de renúncia fiscal ela ajuda a mandar a gente embora ou não. Mas aí que a gente tem que fazer o debate, e a gente não tem feito esse debate. Então, eu quero reforçar a importância dessa discussão e mais um aspecto que eu gostaria de destacar. Mesmo que o CONFAS precisa ser respeitado nas suas diretrizes, e eu acredito que dos beneficiários da renúncia fiscal, pelo estudo que nós fizemos, 80% hoje não respeita as diretrizes do CONFAS. Hoje.
O CONFAS tem determinações com relação à renúncia fiscal. 80% dessas diretrizes não são respeitadas. Então, eu gostaria de reforçar a importância disso, mas também quero dizer que mais importante, no parágrafo 3º, quando fala que todos os benefícios fiscais concedidos por lei, esta casa tem que conceder os benefícios fiscais, para não virar algo obscuro e para não virar benefícios fiscais políticos. Nós temos que acabar com isso. Nós estamos numa república. Então, tem que ser transparente. Quero aqui referendar o meu entendimento, mas quero também fazer o registro aqui. Nós temos aqui a participação, presidente, dos membros da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. São pesquisadores, participaram de uma audiência pública aqui, nesta casa. Eu não estive, mas acompanhei o debate, referendo como presidente da Comissão de Educação. O Brasil está maltratando e dispensando e expulsando os nossos cientistas. E nós precisamos fazer o dever de casa. E fazer o dever de casa é cumprir o que está na Constituição do Estado. 2%, conforme o artigo 193, a pesquisa, destinando-se metade à pesquisa agropecuária, liberados os duodécimos. Então, esse recurso é para pesquisa científica e tecnológica, pelo menos 2%. O deputado Salvaro apresentou uma emenda nesse sentido. Então, eu quero reforçar a importância. Isso, os 2% têm a ver com renúncia fiscal. Eu gostaria muito que o ano que vem, se eu estiver aqui, presidente, a gente discuta dívida ativa. É outro debate fundamental também para a gente fazer. O montante entre renúncia fiscal e dívida ativa dá 38% do que não entra nos cofres do Estado. Então, precisamos fazer esse debate maior. Mas eu sou favorável ao seu relatório. Antes de passar ao deputado Rodrigo Minotto, deputada Luciane, quanto aos 2% da pesquisa, é desnecessário fazer constar da LDO, porque já consta da Constituição do Estado. Então, é desnecessário. Mas, só para finalizar o seu comentário, é dizer que não caberá a esta legislatura homologar ou não os convênios de renúncia de receita, porque a Secretaria da Fazenda terá até 6 meses, ou seja, até 31 de janeiro, mais ou menos, do ano que vem. Então, é a próxima legislatura. São os próximos 40 novos deputados que vão adentrar esta casa para o quadriênio 2019 e 2022 que vão ter essa competência. Nós só estamos dando condição desta casa examinar. É a Assembleia Legislativa que vai voltar a ter a prerrogativa de homologar as renúncias de receita. Deputado Rodrigo Minotto, depois deputado Giancuma. Senhor presidente, pelo que percebo, o debate em questão aqui, com relação ao parecer conclusivo, está entre o item 26 e 27 do seu eminente relatório. Vou me ater aqui ao item 27, que trata da emenda que revoga, a emenda faz necessária para tratar, a justificativa da emenda, que se faz necessária para tratar de revogação de renúncia fiscal que foi concedida por lei. A emenda é o artigo 69, artigo 6º, é 69 aqui, está correto? Acresce. Na verdade, a emenda aditiva, ela acresce o artigo 69. Ela acresce o artigo 69, que fica revogado o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei número 16.302, de 30 de outubro de 2017. O que diz a lei? O que diz o artigo? Artigo 6º, hoje em vigência, que está suspenso por uma liminar. Tem eliminado o Supremo. Isso. Ou seja, não está vigindo. Então, a partir da data, artigo 6º da Lei 17.302, de 30 de outubro de 2017, que foi aprovada por esse Poder Legislativo, foi vetado pelo governo e voltou e foi aprovada. Artigo 6º, a partir da data da publicação desta lei, os títulos fundados na Lei 9.940, de 19 de outubro de 95, que foi a lei que criou o IVESC, passam a ser atualizados pelo mesmo índice de correção dos créditos tributários da Fazenda Pública. O que diz o parágrafo 2º? Os contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, titulares na data da publicação desta lei,
desta lei, de créditos decorrentes de debêntures fundadas na Lei 9.940 de 95, poderão efetuar a compensação do valor representado pelo respectivo título com débitos tributários próprios de ICMS a vencer, vencidos ou parcelados, inscritos ou não em dívida ativa, observadas as seguintes condições. Parágrafo 2º. Desculpa, inciso 1º. Desistência expressa do litígio, judicial ou administrativo, que tenha como objeto direto relativo aos títulos fundados na Lei número 9.940 de 1995, e renúncia ao direito de ação cabendo ao próprio contribuinte suportar os honorários advocatícios de seu patrono, inclusive os arbitrados judicialmente em ação movida contra o Estado de Santa Catarina. Inciso 2º, prazo mínimo de 60 meses para a compensação do crédito. Isso é o que estabelece o parágrafo 2º desta lei. Senhor presidente, eu sou da teoria de quem deve tem a obrigação de pagar, seja o contribuinte para o Estado ou o Estado para o contribuinte. Eu trago aqui um parecer referente a essa ADIM, que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal, de número 5882, é um parecer, evidentemente que não tem decisão definitiva, mas me causa certa atenção, e eu peço permissão a Vossa Excelência, pelo menos para ler a parte final, até porque o parecer é um parecer bem elaborado, evidentemente, pela AGU, mas diz o seguinte, vou passar para a parte final. Na hipótese em exame, o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei nº 17.302/2017 permite que contribuintes de ICMS que, na data de publicação da referida lei, fossem titulares de créditos decorrentes de títulos fundados na Lei 9.940/95, possam efetuar a compensação dos valores representados pelos referidos títulos com débitos próprios de ICMS, desde que desistam do litígio judicial ou administrativo e renunciem ao direito de ação. Conforme observado anteriormente, a possibilidade de compensação dos créditos decorrentes de debêntures com débitos tributários próprios de ICMS não consiste em inovação da disposição questionada, mas já estava prevista na Lei 9.940/95, cujo artigo 8º possibilitou à Invesc atribuir aos seus títulos de crédito o poder liberatório para a quitação de dívidas tributárias. Confira-se novamente, quanto ao ponto, as informações prestadas por esta Casa Legislativa, que é a Assembleia Legislativa. De start, não se pode considerar a medida prevista pelo artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 17.302/2017 como espécie de benefício fiscal de ICMS, concedido à revelia dos demais entes federados, uma vez que a possibilidade de compensação de debêntures com débitos tributários já estava prevista de forma mais ampla pelo artigo 8º da lei que criou o Invesc, que é a Lei 9.940/95. Some-se a isso que a norma atacada não gera redução da carga tributária, sendo o ICMS exigido em seu montante integral. Não há nenhum tipo de renúncia, pelo que percebe-se. Nessa medida, o dispositivo em análise não viola o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º, a linha G da Constituição Federal. Constata-se, portanto, que a norma atacada é compatível com o texto constitucional. E a conclusão da AGU é que, por todo o exposto, manifesta-se pela improcedência do pedido veiculado pelo requerente. Ora, Governo do Estado, devendo ser declarada a constitucionalidade do artigo 6º da Lei 17.302, de 30 de outubro de 2017, do Estado de Santa Catarina. Conclusão, senhor presidente. O governo quer revogar esse artigo por essa emenda. Então, por que não aguardar a decisão da ADIM? Se a nossa Suprema Corte vai definir sobre isso. Eu faço essa consideração, senhor presidente, para que a gente não incorra aqui num erro. É evidente que, como Vossa Excelência mesmo falou, se nós aprovarmos
essas emendas e considerando a emenda 27, automaticamente perde o objeto da ADIM. Então, era essa a minha manifestação, senhor presidente. Deputado Giancuma. Senhor presidente, eu quero aqui fazer apenas 2 ponderações do aspecto legal na minha análise da matéria. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece a questão anual, é uma lei anual. E na emenda 26, Vossa Excelência que traz ela aqui, não vou entrar no mérito da emenda, mas coloca aqui de forma clara no parágrafo 2º, o limite que se refere ao parágrafo 1º deste artigo será atingido no prazo de 4 anos, sendo 4%, 2019, 2020, assim vai. Ou seja, extrapola a questão do anual. E eu entendo de que daí esta matéria não poderia ser tratada na LDO justamente porque extrapola a questão anual. Até o fim do ano que vem, a matéria está concluída, a LDO. E aí nós estamos tratando de coisas para 2, 3 anos seguintes. Então eu entendo que aqui não é objeto disso. E segundo, cria uma dúvida também para mim, senhor presidente, porque o senhor fala aqui de um demonstrativo 7º e fala de um equivalente a 16%. Ou seja, o valor estabelecido no demonstrativo 7º é diferente do equivalente aos 16%. Então fica uma questão um pouco dúbia. E na emenda 27, eu entendo efetivamente de que não cabe a esta lei, aqui a LDO, fazer a revogação de um parágrafo de uma outra lei. E aí uma lei que, inclusive, está sendo questionada na Justiça. Então, eu entendo, senhor presidente, que nesse aspecto eu concordo com o relatório do deputado Darcy de Matos e acho que a questão tem que ser analisada de forma mais técnica, tem que ser feita por um grupo de trabalho, tem que ser feita com mais cautela, para que a gente não possa gerar algum problema futuro, até com relação à questão da geração de empregos em Santa Catarina. Mas entendo que a questão é meritória, tem que ser debatida, mas no aspecto legal, acredito que na LDO não cabe tanto a questão da 26 quanto da 27. Por isso que me manifesto aqui favorável ao relatório apresentado pelo deputado Darcy de Matos, senhor presidente. Deputado Zé Milton Schaefer. Presidente, quero lhe cumprimentar, Vossa Excelência, e também a todos os membros da Coordenadoria do Orçamento pelo relatório apresentado da LDO, pertinente, praticamente em quase toda a sua totalidade, dando oportunidade, inclusive, de parlamentares aprovar emendas e todo o trabalho que foi feito com relação ao resgate também do orçamento impositivo, todas as conversações que houveram também com o Poder Executivo nesse sentido, na sua grande maioria. Nós temos aqui uma grande preocupação. Às vezes começamos a falar com relação ao relatório, as 2 emendas aqui agora citadas, a de número 26 e a de 27, nós não conseguimos ainda nessa casa, deputada Luciane, saber, nós falamos em 20, 25, às vezes eu tenho preocupação porque eu não consegui encontrar nem no Tribunal de Contas ainda um relatório que dissesse qual é o valor da renúncia fiscal mesmo. Nós estamos falando de um número que foi colocado, mas a comprovação junto ao Tribunal de Contas ainda não chegou. Depois da última reunião eu procurei mais informações a respeito do assunto renúncia fiscal, porque ele realmente é instigante, é necessário, e ele ao mesmo tempo, tem sido uma ferramenta que o Estado de Santa Catarina tem usado para proteger alguns segmentos da economia e até para desenvolver outros. E tem dado certo. A nossa taxa de desemprego aqui é metade do Brasil, o crescimento nosso, da receita nossa, é acima da inflação, em torno de 4%, 5% acima da inflação. Isso mostra que os nossos mecanismos fiscais, nós já debatemos outro dia atrás aqui, quando aprovamos um empréstimo para modernizar ainda mais a Secretaria da Fazenda, de que nós somos muito eficientes nessa área. E temos isso, os resultados que a gente cita aqui, de maneira bem simples, mas eles são fatos. Então, essa política de renúncia fiscal, nós precisamos conhecê-la melhor. Nós precisamos conhecê-la melhor. Mas nós não temos números hoje suficientes para julgar. Eu sei de segmentos, alguns que desapareceram e outros que cresceram em função da grande guerra fiscal que tem no Brasil. Um setor bem pequenininho na área de alimentos, que é o setor de conservas. Desapareceu o setor de conservas, a EPAGRE aqui incentivou o plantio de palmeira real e nós não conseguimos competir com o palmito que vem do Pará. E eles aqui não têm esse benefício, não conseguimos. Nós perdemos empregos.
Então, nesse sentido, nós perdemos empregos em Santa Catarina. E conhecemos outros segmentos que conseguem competir, como erva mate, lá da sua região, e outros, graças ao incentivo fiscal, e outros que tem por aí. Então, é uma questão que precisa ser debatida. Fico preocupado porque, às vezes, em nós aprovar nesse mecanismo aqui, na LDO, algo que vai ser feito nos anos subsequentes, e de um segmento que não se consegue ainda ter um número suficiente para se decidir, eu não tenho segurança hoje para votar favoravelmente a isso. Tenho conhecimento, fui informado que o Tribunal de Contas ele criou uma comissão junto com a Secretaria da Fazenda, né? Ele está acompanhando essa situação e nos próximos meses, talvez no próximo ano, nós tenhamos números suficientes e dados dessa comissão, deputado Vampiro, para podermos decidir aqui com propriedade. Porque o que nós vamos decidir aqui pode aumentar a receita? Pode, mas pode também diminuir empregos e diminuir empresas em Santa Catarina. Por isso, eu entendo ser mais pertinente nós aguardarmos esse relatório do Tribunal de Contas sobre a renúncia fiscal, os encaminhamentos que têm sido feitos para podermos aí decidir com mais segurança. Hoje eu não me sinto seguro para votar esse projeto. Com relação ao projeto das debêntures, eu também fico preocupado, porque nós temos já aprovamos uma lei em plenário, derrubamos o veto do governador pela maioria, existe uma ADIM, né, que está no Supremo Tribunal Federal, é um projeto totalmente que joga contra Santa Catarina. Nós pagamos de juro, o juro das debêntures atuais, do que está lá, criado em 1995, é 14% ao ano. É 14% ao ano. Aquilo de uma conta pequena hoje está em bilhões de reais. E a legislação aprovada, ela reduz, né, que está lá no tribunal, se for valer ela reduz para 4%. Tem coisas boas e tem coisas que não são boas no meio. Mas eu acho que aprovar uma emenda no meio do jogo agora, né, é nós mudar a regra no meio do jogo. O ideal seria aguardar o julgamento no Superior Tribunal Federal para, a partir daí, e daí por um projeto de lei normal, fazer as alterações na lei, não através da LDO. É isso que eu entendo. Por isso, acho pertinente e aí a explicação do deputado Rodrigo, que traz aqui informações do relatório, elucidam mais isso e me dão mais segurança para que entendo ser mais pertinente nós aguardarmos, né, o julgamento da ADIM para depois deliberarmos aqui e daí sim fazermos as alterações por lei complementar ou ordinária, que daí eu também não sei qual é o caminho, mas talvez o caminho certo para fazer essas alterações sejam através dessas leis. Era isso, presidente. Senhor deputado. Deputado Darcy Matos, ainda com a palavra. Duas observações breves. Nós estamos falando aqui praticamente a mesma língua. No artigo 47, parágrafo único da emenda do deputado Milton Alves, que eu subscrevo, diz assim: o Poder Executivo, deputada Caminati, em conjunto com o Tribunal de Contas, elaborará estudo sobre renúncia de receita visando estabelecer um plano de redução dos incentivos e benefícios na natureza tributária a ser encaminhado para a Assembleia. Nós entendemos que temos que rever, mas nós temos que ter um estudo profundo para que a gente possa se pautar. Ponto. Segundo, com relação às prerrogativas da Assembleia Legislativa, elas de tomar conhecimento e de aprovar os programas de incentivos está na Constituição Estadual, artigo 131, parágrafo único. Deputada Caminati, são duas coisas diferentes. O PRODEC passou por aqui? Passou. O PROEMPREGO passou pela Assembleia? Passou. O PROCARGA passou pela Assembleia? Passou. O PRONAUTICA passou por aqui? Votamos. Então, todos esses, eu estou falando de 5, 6 programas, todos esses programas passaram pelo crivo do Parlamento Catarinense, ponto. Agora, dentro, por exemplo, do PRONAUTICA, se a Marina A, B ou C solicitar, dentro do programa que passou pela LESC, pontualmente o incentivo, esse convênio não tem que vir para a Assembleia, deputado Marcos Vieira. Esse convênio pontual do Procargo, ou do Prodec, do Proemprego, da Crona Joinville, não tem que vir para cá. Isso tem que ser analisado por quem? Cada convênio pontual virá para a Assembleia. Isso tem que ser analisado, é um ato administrativo,
que tem que ser analisado por um auditor de carreira da Fazenda. Agora, o programa, sim, todos os programas passaram pela Assembleia e tem que continuar passando pela Assembleia. Agora, convênios pontuais de empresas, eu acho que não seria racional e plausível. Eu acho que os técnicos da Fazenda é que tem que analisar cada programa. Esse é o meu entendimento a respeito da sua posição. Não, eu quero só uma parte aqui. Obviamente que nós não estamos falando em trazer para o convênio para os deputados homologar. Acho que não é esse o debate. Agora, hoje, se eu perguntar quem são os beneficiários do PRODEC, a Fazenda restringe informação. E por que esse é dinheiro público? Por quê? Esse debate a gente também tem que fazer. Se é dentro dos critérios técnicos definidos pelos técnicos da Fazenda, qual é o problema em divulgar que tais e tais empresas tiveram benefícios fiscais? Não vejo problema. Essa é a nossa divergência aqui. Não quero assinar nenhum convênio, não é nossa prerrogativa. Mas a lei não está falando isso. Está dizendo que nós temos que ter direito de conhecer, por lei, quem são os beneficiários. E isso eu quero defender, porque é dinheiro público. Dinheiro público é público. Se fosse meu dinheiro, é meu. Mas não é meu, é dos catarinenses. Deputado Carlos Chiodini. Bem, senhor presidente e senhores deputados, é bem nítido aqui que a discussão gira em torno desses dois assuntos, né? O teto da renúncia, em confrontação com os benefícios fiscais, que atingem números realmente alarmantes, que faltam aí para a ciência e tecnologia, para a educação, para todas as áreas, que ao mesmo tempo a gente está pedindo aqui, estão pedindo benefício, e é evidente que o governo, o deputado Zé Milton, não vai conseguir atender todas as frentes. Ou atende uma ou atende outra. Isso é uma operação aritmética, né? E nós temos que ter aí o conceito do bem-estar social na frente dessas situações e da prestação de serviços públicos, que é o serviço fim do governo. É claro que essa discussão é muito mais profunda. Quando a gente fala, deputado Jean, de benefício fiscal, vem em tese números que talvez nós não temos, que deveríamos ter, que eram os benefícios que esses benefícios trouxeram ao longo dos anos na instalação, geração de emprego e renda, de outros novos negócios. Então, essa discussão há tempo se arrasta. Agora, devido à crise, ela se torna mais evidente. Né? Quando está sobrando dinheiro, não precisa, ela vai aumentando a arrecadação e vai ter recursos para tudo. Mas agora o momento é totalmente diferente. Ao mesmo tempo, volta a discussão das debêntures, bem colocada aqui, até pelo deputado Minotto, que, na minha visão, já é uma discussão judicial. Né? Já é uma discussão judicial e que, no momento, aguarda a decisão, enfim, que vai ter que ser analisada lá, e o governo tem a sua visão, as emendas andam, mas devido ao voto vista recente aqui, de agora, do deputado Darcy de Matos, eu gostaria, senhor presidente, de pedir vista aí do voto vista para ter um melhor juízo dessa situação. Deputado Fernando Vampiro. Olha, senhor presidente, acho muito importante essa discussão e, na verdade, eu procurei me inteirar um pouco mais quando houve, por uma determinação do governo, a redução linear de 17% para 12%, que daí houve uma insurgência muito forte de alguns segmentos, e nós pudemos entender um pouco como funciona esse setor e quais ou quem está recebendo e de que forma está aplicando. E aí nós vimos, deputado Luciano Caminati, muita discrepância entre o que está se tendo de receita dentro do estado de Santa Catarina e o que está se propriamente investindo dentro de Santa Catarina. Alguns investindo fora e outros investindo em si mesmo. Isso realmente é uma questão muito pontual. E aí, quando a gente fala que Santa Catarina é um estado modelo em vários segmentos, deputado Zé Milton Schaeffer, mas nós estamos falando aqui de uma coisa básica, na verdade, que hoje nós não precisamos mais falar, que é, na verdade, dinheiro público e transparência. E aí você pega uma diária nossa, você entra lá, está no portal da transparência. Você pega o secretário de saúde, a diária dele está no portal da transparência. A despesa, seja ele com oncologia ou outra despesa qualquer, está no portal da transparência. Você pega tudo no portal da transparência. Mas, pasmem, uma questão tão pontual como essa, você não tem nenhum dado. Você não consegue ter uma identificação. Você não consegue ter um resultado de um contrato. E aqui eu volto a dizer que são contratos de gaveta. E aí, quando o deputado Darcy de Matos fala que a Marina A, a Marina B e a Marina C,
acaba fazendo uma concorrência que ela é desleal. Porque tu aprova um projeto, um Pronáutica, para um determinado segmento. Aí tem um coitadinho lá com uma marina e ele não consegue acessar o programa. E aí o outro, por ter uma familiaridade maior ou mais amigos, enfim, consegue aprovar o programa. E aí ele tem um benefício fiscal, ele tem uma redução e o cara do lado, que navega no mesmo rio, infelizmente, ele, na verdade, não tem a mesma tratamento tributário que o concorrente do lado. E isso também é uma concorrência carnificida em alguns momentos de determinado setor. Por isso que nós temos que ampliar mais essa discussão. Acho que é próprio, acho que a caixa preta tem que ser aberta. Tem uma caixa preta aí e ninguém quer falar. E a Luciana sempre falou isso, eu vi falando em plenário, e ninguém quer falar, ninguém quer falar. Acho que chega o momento desse parlamento catarinense começar a dar exemplo e começar a identificar, na verdade, quem, para onde e por quê. Obrigado. Deputado Jean Kuma. Eu quero aqui só fazer uma ponderação. A gente concorda em muitos dos argumentos que estão sendo ditos aqui, deputado Vampiri. Eu concordo. Você tem que ter transparência nas informações que são dadas. Isso eu não questiono. E eu acho um absurdo não ter transparência no PRODEC, porque, por exemplo, eu fui secretário de Estado e aquilo não existia na minha época, nenhuma informação de segredo, porque a reunião era dada do PRODEC. Chiodini foi secretário também. A reunião de você dar um incentivo, tinha 20 pessoas na reunião. E eram setores, todos os segmentos, não tinha nada escondido em conceder o PRODEC naquelas reuniões. Agora, o que eu quero ter aqui a Vossa Excelência, por isso que eu entendo que é muito prematuro fazer essa definição neste momento na LDO, porque pense o seguinte, o ex-secretário Chiodini tinha uma missão dada pelo governador Pinho Moreira de ir para São Paulo buscar uma empresa para vir para Santa Catarina para gerar empregos no nosso estado. Você ter que dizer para o empresário que o incentivo que está dentro do PRODEC, ou dentro do PRO nisso, ou PRO daquilo, além de ter um programa que foi aprovado pela Assembleia, você ainda tem que dizer para o empresário que para ele vir e ter o acesso, ele vai ter que ter uma lei específica para a empresa dele aprovada pela Assembleia? Qual é o poder do Estado de captação de novas empresas e investimentos? Para isso existe o programa. Então, nós não podemos misturar as questões aqui. Eu entendo que uma questão, deputado, é você discutir a transparência. Isso é fundamental. Outra coisa é você dizer aqui no parágrafo 3º que cada ato vai ter que ser aprovado por lei específica. Por lei específica eu estou lendo aqui. Então, esse é um grande... E isso pode trazer um problema na atração de investimentos, independente de quem for o governo. Independente. Porque você também, quando você nomeia um secretário, ele tem que agir com transparência, mas também tem que ter autoridade para poder buscar uma empresa, conversar com um segmento, e essa autoridade a Assembleia dá a ele no momento que aprova o programa, em lei. Então, o programa tem que exigir uma transparência maior. Não é dificultar o trabalho de buscar novas empresas e atrair novos investimentos. Então, existem questões, aí você vai inovação. Nós, quando aprovamos aqui e reformulamos o PRODEC, na época que eu era secretário, foi dado o seguinte incentivo, inclusive. As empresas que trariam para cá um produto inovador que não existe no Estado teriam um incentivo de desconto de 40% no ICMS. 40%. Trouxe muitas empresas de inovação. Ah, mas é ruim? Bom, se Santa Catarina não desse isso, ele não viria para cá, porque Santa Catarina não tem esse produto. Então é melhor ter 60% de algo do que 100% de nada. Então são questões que nem o deputado Chiodini falou. Nós temos que entender. Você dá um incentivo, você deu um incentivo para a empresa produzir aqui. E a vinda dela trouxe que benefício para o Estado? Então não pode ser uma coisa seca desse jeito, tem que ser algo muito bem estudado. Eu não vou... Tem que ter transparência, isso é óbvio. Todo mundo que tem um incentivo tem que ter transparência. Agora, não podemos engessar. Por isso que eu volto a dizer, entendo de que neste momento, e aqui, quando a LDO, a emenda do deputado Marcos, fala 16%, tá, mas quanto é em número esse 16%? E esse 4% agora, 4% depois, quando a gente está falando de uma LDO que trata de questões anuais. E não num quadriênio como é o PPA. Então tem diferença. Então, por isso que eu entendo que neste momento esta emenda 26 e inclusive a emenda 27 não cabem na LDO.
tem que ser tratado de uma forma mais séria, não digo mais séria, perdão a palavra, mais detalhada, com mais informação, com mais conteúdo, para que a gente não cometa no afoito um grande erro. Nós temos que avançar nisso. Sim, temos a obrigação de fazer isso, mas qualquer passo a mais pode ser um grande erro que a gente não corrige mais. E aí pode sofrer consequência. Então, tem que ser muito bem estudado cada passo. Cautela, canja de galinha, nunca fez mal a ninguém, dizia minha mãe. Só uma observação aqui, deputado, nessa provocação, que eu acho que esse debate a gente deveria fazer mais, né? Acho que é esse o caminho mesmo, né? E a gente faz pouco aqui nessa comissão. Mas por que eu defendo a transparência e digo que hoje não tem? Eu fiz um pedido de informações, quem são os beneficiários do PRODEC. Eu não pedi para eu decidir, eu pedi quem são, e veio negado. Que é um erro. Negado pela Fazenda. Que é um erro. Deputados. Então, é essa a questão. Hoje, nós, deputados, não sabemos quem são os beneficiários. Senhores deputados, vamos dar curso à nossa... Para finalizar, deputado Darcy. Exatamente isso. Por gentileza. Senhor presidente, eu peço que Vossa Excelência, eu apresento o meu voto visto e só quero, anexado ao meu voto visto, eu de próprio punho aqui, acato a emenda 28 da autoria do relator de Vossa Excelência, que trata da supressão do artigo 3º do parágrafo 3º, parágrafo 3º do artigo 34, cujo ofício do governo veio para essa casa. Senhor deputado, o deputado Darcy de Matos apresenta voto visto, dou por recebido, vou fazer o devido exame da matéria e levo a conclusão final para a reunião ordinária de amanhã da Comissão de Finanças. Não tínhamos que votar hoje, deputado? Não tinha um acordo de votação hoje, senhor presidente? Vou examinar o voto visto do deputado Darcy de Matos. Tá bom. A LDO no último dia do recesso. Senhores deputados, ainda temos 2 projetos de lei para deliberarmos. Trata-se, pois, de dois projetos de lei de interesse do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Os 2 projetos de lei criam a Promotoria de Justiça em locais onde foram criadas varas do Poder Judiciário. Em Joinville. Pela ordem, senhor presidente, só para esclarecimento, cria E Itapuá. Cria o órgão do Ministério Público nessas duas comarcas. Não cria cargos, não, né? Na verdade, Cria sim, senhor presidente. Cada promotor de justiça tem direito a 2 cargos comissionados. Então, como esta casa tem aprovado... Sim. Senhor presidente, só para colaborar, porque nós passamos essa matéria de manhã na CCJ, então num dos casos, cria inclusive o cargo do promotor, né? Então, cria o cargo do promotor e os seus assessores. Senhor deputado, trata-se do projeto de lei complementar o 017.5/2018, que cria a Promotoria de Justiça na estrutura orgânica do Ministério Público de Santa Catarina no cargo de membro e de servidor do Ministério Público, bem como eleva a Promotoria de Justiça. O outro projeto de lei complementar é o 018.6/2018, que cria a Promotoria de Justiça na estrutura orgânica do Ministério Público de Santa Catarina, cargos de membro e de servidores efetivos. Verifiquei toda a documentação constada, principalmente a repercussão financeira e a aplicação da lei de responsabilidade fiscal. Não põe qualquer óbice pela tramitação regular dos 2 projetos de lei complementar e o meu voto pelos 2 projetos é pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão, não havendo que discutir em votação. Senhor deputado, concorda, permanece como se encontra. Aprovado. Dou por encerrada a presente reunião, convocando a reunião ordinária para amanhã, às 9 horas da manhã.